Olá, você que nos acompanha através da TV Candidez ou através das redes sociais da comunidade católica Missão Maria de Nazaré. Porque Maria de Nazaré, a Senhora do nosso coração, a Rainha do céu e da terra, quer te refugiar bem junto ao seu coração imaculado. Iniciamos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No início do nosso programa Palavra Viva, vamos suplicar sobre nós o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra de Deus que nós vamos partilhar hoje, extraída do Evangelho de Jesus, segundo São Marcos, no capítulo 5, dos versículos 14 a 29, e nos diz assim: O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tornara célebre. Dizia-se: João Batista ressurgiu dos mortos e por isso o poder de fazer milagres opera nele. Uns afirmavam: é Elias. Diziam outros: é um profeta como qualquer outro. Ouvindo isso, Herodes repetia: é João, a quem mandei decapitar. Ele ressuscitou. Pois o próprio Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual ele se tinha casado. João tinha dito a Herodes: não te é permitido ter a mulher de teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, não o conseguindo, porém. Pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo, protegia-o e, quando o ouvia, sentia-se embaraçado, mas, mesmo assim, de boa mente o ouvia. Chegou, porém, um dia favorável em que Herodes, por ocasião do seu natalício, deu um banquete aos grandes de sua corte, aos seus oficiais, aos principais da Galileia. A filha de Herodíades apresentou-se e pôs-se a dançar, com grande satisfação de Herodes e dos seus convivas. Disse o rei à moça: pede-me o que quiseres, eu te darei. E jurou-lhe: tudo o que me pedires te darei, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: que hei de pedir? A mãe respondeu-lhe: a cabeça de João Batista. Tornando logo a entrar apressadamente à presença do rei, exprimiu-lhe seu desejo: quero que sem demora me des a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, todavia, por causa da sua promessa, e dos convivas não quis recusar. Sem tardar, enviou um carrasco com a ordem de trazer a cabeça de João. Ele foi, decapitou João no cárcere, trouxe a sua cabeça num prato e a deu à moça, e esta entregou à sua mãe. Ouvindo isso, os seus discípulos foram tomar o seu corpo e o depositaram num sepulcro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta palavra é impactante, na verdade, a todos nós. Porém, embora de tantos anos que nós temos escutado esta palavra, e, portanto, já há tanto tempo ou tantas vezes que o nosso coração ficou impactado com ela, quanto esta palavra fomentou de transformação aos nossos corações. Um questionamento importante, não é verdade? Se tantas vezes nosso coração viveu um constrangimento tão grande, tão profundo, frente à exigência, o profetismo desta palavra, e o quanto nós mudamos de vida.
É um bom questionamento, não é verdade? Bom, a primeira figura que aparece aqui nesse evangelho é a figura do rei Herodes. E logo que nós percebemos Herodes nesta cena, nós contextualizamos a sua figura no Novo Testamento, não é verdade? E nós já vamos perceber aí esta avidez insaciável pelo poder. E o que se sustenta aqui. Porém, embora no desfecho desta palavra, esta avidez por manter-se no poder a qualquer custo, traga uma situação humanamente trágica, nós percebemos aqui Herodes, no início desta palavra, de certa forma atingido por uma proposta do céu, por uma proposta de Deus, por uma proposta de salvação e transformação. Diz assim: o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome tornara-se célebre. O rei Herodes, portanto, ouviu falar de Jesus. E você, ouviu falar de Jesus? Certamente. Certamente. Na caminhada de fé, na Santa Missa, nas celebrações, em tantos retiros, por meio das mídias digitais, por meio aqui do Palavra Viva, por meio da televisão, aqui da Candidez, ou mesmo, como eu disse, das redes sociais da comunidade Missão Maria de Nazaré, ou das redes sociais em geral. Você ouviu falar de Jesus. Herodes também ouviu. E aí? O que vai fazer a diferença? E meus irmãos, nós trazemos no nosso coração um questionamento bem interessante. E esse questionamento, certamente, todos nós já fizemos. Ou a maioria de nós, não é? Que é o seguinte: ora, por que a palavra de Deus repercute na vida de alguns e de outros não? Por que alguns caminham na fé e outros não caminham, nem iniciam o caminho sequer? Ou por que alguns permanecem na fé e outros abandonam o caminho da graça de Deus, a vida da graça? E a resposta está justamente nesta questão, em escutar a palavra de Deus, em ouvir a palavra de Deus e pôr em prática, como disse Jesus em outro trecho da Sagrada Escritura. E o Senhor deixa bem claro, e aí está a resposta, aí está o ponto. Não adianta apenas ouvir a palavra de Deus, mas é preciso praticá-la. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, diz Jesus, mas aquele que ouve a palavra e pratica. Aliás, você sabe o que significa obediência? A etimologia da palavra obediência supõe o seguinte: ouvir e praticar e realizar. Opti audire, quer dizer, ouvir e fazer. Portanto, muitas vezes nós ficamos olha só que interessante, nós ficamos na sensação de obediência. O que é isso? Essa sensação de obediência. É o seguinte, a gente ouve a palavra, concorda, acha bonita, não diz, nossa, é verdade, é assim mesmo. E aquilo tem um efeito no nosso coração. Mas parou por aí. Para por aí. Na hora de praticar esta palavra, efetivamente, numa situação da minha vida, no meu dia a dia, aí eu não dou o passo. Ou eu me distraio, ou eu fico no abatimento, ou eu fico na mediocridade dizendo assim, não precisa ser tanto assim. Não, é exigente demais, deixa assim que tá bom. A vida inteira foi assim, agora não precisa mudar, não.
Ora, precisa mudar sim. Se a palavra de Deus não tem efeito em você, ela não vai gerar frutos. E aliás, o contrário, você pode cair na apostasia da fé, na negação de Deus, e uma vez negando Deus, negando Jesus, negando o Senhor, você vai cair futuramente, infelizmente, na inimizade com Deus, na aversão a Deus. Esse é o caminho para quem rejeita a Deus. Então, é necessário e indispensável que hoje mesmo, diferente de Herodes, você já responda a esta palavra. Você já dê passos concretos de adesão a esta palavra de Deus e não seja mero ouvinte ou admirador do Senhor. Dizia-se, João Batista ressurgiu dos mortos e por isso o poder de fazer milagres opera nele. Dizia-se isso a respeito de Jesus. Aqui começa uma confusão tremenda acerca de quem é Cristo. E esta confusão, enfim, inclusive da parte de Herodes, não é verdade? Sabe por quê? Porque ele só ouviu falar. Ele não estabeleceu um relacionamento e um comprometimento a respeito da pessoa de Jesus Cristo e da vontade santa do Senhor. Não é assim? Quando a gente conhece, quando a gente ouve falar de alguém, vê alguém nas mídias aí, a gente fala tanta coisa, embarca em tanta ideia a respeito dessa pessoa e etc. E que não é verdadeira. Sabe por quê? Porque só ouvimos falar. Talvez a sua visão, a sua vivência de Cristo seja hoje muito desfocada com relação ao que de fato é o Senhor e ao que Ele espera de ti. O remédio para isso, viva a verdade. Viva de fato a sua fé no relacionamento com Jesus Cristo a partir de agora. Um breve intervalo, em seguida nós estamos de volta. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva, aqui através da TV Candidez. Um grande abraço a você que nos acompanha. De vez em quando a gente encontra algum irmão de caminhada, né, dizendo que acompanha o programa, esse momento de partilha da Palavra de Deus. Que alegria, viu? Que Jesus mesmo abrace o seu coração. Seguimos aqui com a partilha da Palavra de Deus em torno da figura de Herodes, né? E aqui a consequência da rejeição ao projeto, ao chamado do Senhor para acolher a sua salvação, né? Que nesse caso foi um banquete de morte. O Senhor te chama hoje a esse banquete da intimidade, a esse banquete transformador, a esse sentar-se à mesa com Ele para
viver esta experiência de saciar-se. Calma, não é saciar-se de comer não, só. Não, saciar o seu coração, saciar a sua existência. Então você que ouviu falar de Jesus tantas vezes e tem um coração ainda inquieto, não sabe por quê, você só ouviu falar, você só admirou. É como se você só sentisse o cheiro da comida. Tem o seu paladar, o seu apetite provocado. Você tem, ouvindo só falar de Jesus, ou só ouvindo falar de Jesus, você tem o seu apetite existencial provocado. Escuta, e você vai saciar esse apetite quando? Quando comer, quando alimentar-se do Senhor, e aqui a Eucaristia. Você católico, a vivência dos sacramentos. Quem sabe há tanto tempo você não voltou para os sacramentos. Você abandonou a vida sacramental. É o primeiro passo. É o fundamento da vivência cristã na Igreja de Deus. A vida sacramental. E para retornar ao sacramento, você já volta através do sacramento da penitência, da confissão. Faça uma boa confissão. Não é? De tantas vezes permanecer nesta mesma realidade, nesta mesma situação de Herodes, da mornidão, da covardia na fé, da rejeição a Deus e da consequência para com esta rejeição, né? Queira Deus que não seja perseguindo a igreja, né? Perseguindo os profetas de Deus, mas através da confissão então voltar a esta intimidade, esta comunhão efetiva com Deus na igreja para poder comungar o corpo e sangue do Senhor e depois já estender esta experiência da oração da Santa Missa, que é o ápice, mas de uma forma trivial aí no seu dia a dia. O fato é que muito se dizia de Jesus e Herodes ainda dizia, é um profeta como qualquer outro, ou ainda é João, a quem mandei decapitar. E ele ressuscitou. Pois o próprio Herodes mandara prender a João e acorrentá-lo no cárcere, diz a palavra, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual se tinha casado. Aqui é interessante demais o que transparece nesse versículo, versículo 16 aqui do capítulo 5 de São Marcos, do Evangelho de Jesus segundo São Marcos. É João que mandei decapitar. Ele ressuscitou. Herodes ficou com esta marca, com esta ferida na sua consciência. Porque sentiu-se provocado pela palavra de Deus, pela profecia de João Batista. Era Deus ali, impactando o coração de Herodes, à conversão, à penitência, a preparar de fato a sua vida para acolher o Salvador. Frente ao escândalo que Herodes vivia, escândalo de promiscuidade e de, mais uma vez, pecado público, quanto em outras tantas passagens da sua trajetória. Herodes também vivia situações assim, desastrosas publicamente. Então ele vivia esse conflito na sua convivência. O fato foi que o que mesmo levou Herodes a rejeitar esta proposta de Deus para a sua vida. Aqui aparece então a figura de Herodíades. Herodíades, que era, como nos narra a palavra, era esposa de seu irmão Filipe, que Herodes então tinha tomado como sua esposa. Quer dizer, além da realidade de promiscuidade, numa situação de adultério, quer dizer, de acumular pecado sobre pecado. E aí, Herodes, dominado por esta realidade de prazeres, ele consente com a morte de João Batista, com o decapitar João Batista, conforme foi uma exigência da perversidade de Herodíades, que era uma via de condenação.
esta mulher que foi uma via de condenação para Herodes, por meio do prazer. Aqui vale você questionar hoje, você que quer voltar para Deus. Do que o inimigo de Deus tem se utilizado para, através do prazer, matar a semente de Deus no teu coração? Por meio de quê? De que tipo de prazer o seu coração tem se envenenado para extinguir daí esta experiência de Deus, esta experiência de salvação de Deus, o que tem matado a profecia de Deus no teu coração, esta profecia de Deus que é para te trazer a vida em abundância, que Deus sonhou para você, mas esse veneno dos prazeres desequilibrados deste mundo, que tem o potencial, sim, meu irmão, minha irmã, de matar a vida da graça que está no teu coração, de decapitar, de assassinar a palavra viva de Deus no seu coração. E Deus nos livre, porque uma vez que esta palavra é calada aqui, nós caímos na indiferença, é o primeiro passo, depois de tanto negar. E depois se cai na perversidade. O que é perversidade? É a situação que chegou a Herodíades e que também chegou a Herodes. Perversidade é configurar-se a um mal. Veja, ser pecador é praticar o mal. Viver uma situação de pecado é praticar um mal aos olhos de Deus. Agora, a consequência de recusar a graça, recusar a Deus, permanecer neste estado de pecado, veja, não ocasião de pecado só, não, estado de pecado por longo tempo, imputa esta perversidade, este entrar no estado, a alma entra no estado de perversidade, porque se uniu ao pecado, se uniu ao mal através do pecado. Então, hoje, se você já chegou nessa situação, ou está caminhando para aí, para, calma lá, dê uma pausa na sua vida. E por mais que o inimigo de Deus tente acusar você, tente vencer você através da acusação, saiba, Deus te perdoa agora, Deus te perdoa hoje, é tempo de voltar. O Senhor te chama a acolhê-lo, porque Ele é o Salvador. Ele mesmo é aquele que pode e quer transformar a sua vida agora. Basta que você deixe a luz do céu entrar. E aliás, já entrou essa luz aí no seu coração. E você acolhendo esta luz, você enxerga bem essas situações de perversidade, de rejeição, de indiferença para com o chamado de Deus na tua vida. E diga, Senhor, me perdoa, eu me arrependo. Olha, se você estivesse sozinho, diante desse chamado novo de transformação, de conversão agora, e quiser se ajoelhar aí e fazer o seu ato de contrição diante de Deus, chorar os seus pecados aos pés de Deus, faça agora. Porque o Senhor, para este ano que recém inicia, tem uma vida nova, uma vida de filha amada, de filho amado, uma vida de saciedade do seu coração, uma vida que cumpre a promessa do Senhor em sua palavra. Coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que o pensamento jamais pôde cogitar, são os bens eternos que o Senhor tem reservado para ti. Vem Espírito de Deus sobre nós. Dá-nos a graça de acolher a palavra de Deus, de vivenciar a palavra de Deus efetivamente na nossa vida e fomentar em nós a vida nova. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Obrigado a você que nos acompanhou aqui através da TV Candidez, através das redes sociais da Missão Maria de Nazaré. Um grande abraço a você. Até o próximo programa. Palavra Viva. Até lá. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.